O tema do nosso projeto, né, a gente escreveu esse nome aqui porque realmente é algo muito novo para a indústria do petróleo e gás aqui no país. Chama-se A Magia de se especificar separadores magnéticos para a indústria do óleo e gás, né, uma inovação para o país. Então, só abrangendo de modo geral para vocês aqui, né, basicamente é uma tecnologia natural da Terra, né, sobre polos magnéticos, né, a Terra vive em torno disso e o que a gente percebeu, né, a AP é uma empresa de engenharia de projetos que tem 30 anos de mercado, né, não fiz a apresentação breve, mas ela presta serviços de engenharia de projeto, desde a engenharia conceitual à engenharia detalhada, para clientes voltados nesse ramo. E aí o nosso produto final é que o cliente consiga entregar o fluido dele com a qualidade especificada para o cliente final dele, né? E aí esse fluido, ele, em sua maior parte, ele tem dois tipos de contaminantes, né? O contaminante natural, que vem do solo, e o contaminante reativo e abrasivo, que vem ao longo da transportação desse fluido, né? Do transporte dele. Então, quando você vai num duto de gasoduto ou de óleo, você acaba tendo algumas reações com a parede do duto, isso gera alguns contaminantes ferrosos e não ferrosos, e aí para a gente entregar para o cliente final, seja uma refinaria, seja uma distribuição, a gente precisa filtrar isso, né? E atualmente, como é feito esse filtro? Como filtra um carro, por exemplo, né? A gente usa filtro tipo cartucho, fibra de vidro, ciclone, cesto. E aí quais são os impactos disso, né? Por mais que a gente utilize esse tipo de filtragem, a gente tem uma exposição excessiva à impureza, né? E a degradação desse produto, porque você tem que estar toda hora trocando, tem um processo manual, tem a falha na numeração de equipamentos, porque você querendo ou não, ainda você tem essa alta frequência de manutenção e é manual, e isso faz com que você acabe passando esse problema para a próxima etapa. E aí você tem emissões atmosféricas porque você tem uma necessidade manual, né, de trocar esse filtro, né? Então, você aumenta a quantidade de trabalho humano, tem máquinas envolvidas e tudo mais, né? E aí, qual que é a necessidade, né? Pensando aqui, né, bem quem entende um pouco dessa área, né? A gente precisa de algo que consiga reduzir esse processo manual e aumentar a qualidade da redução de impurezas desse fluido, né? Então, as refinarias hoje no país, elas recebem uma taxa de redução pelas impurezas que elas vendem para o cliente final. Elas também pagam essa taxa de redução, né? Então, como se eu fosse repassando esse meu custo para frente, né? Então, a gente precisa de algum tipo de separador que a gente consiga ter uma extensão micro ao macro e consiga ter a maior quantidade de impurezas retida, né? Então, essa é a necessidade que eu acabei de falar para vocês, né? Esses 4 pontos, né? Retenção de partículas submicrométricas, precisão milimétrica, baixa necessidade de elemento filtrante para descarte, ou seja, não ficar jogando isso fora toda hora, e extensão da vida útil. E tudo isso a gente consegue com essa solução de separadores magnéticos, né? Então, é algo que parece simples, mas quando a gente aplica isso na indústria, realmente tem um benefício avassalador no processo, né? Primeiro que eu consigo coletar impurezas em um range muito grande, e aí, segundo, que é algo que a gente consegue aplicar de forma fácil. A gente trouxe aqui com a gente o Roger, que ele é o canadense, detentor dessa tecnologia, né? Então ele veio do Canadá aqui para poder bater um papo e fazer algumas apresentações de algumas empresas que já quiseram adquirir esse filtro, esse separador. E aí eu vou fazer até uma pergunta direto a ele, né? Ele pode até traduzir. Roger, what is the main reason that you have developed this technology for the world? Could you just explain? Eu vou traduzir um pouco. For many reasons. First, I'd like to say it's a pleasure to be here back in Brazil again. Então, por muitas razões, eu queria agradecer por estar aqui no Brasil de novo. And the opportunity to share our technology with you in this forum. E a oportunidade de poder compartilhar a tecnologia com vocês aqui hoje. We developed the technology to innovate and improve the filtration capabilities in the oil and gas industry from upstream, midstream and downstream. Então, a gente desenvolveu essa tecnologia para conseguir melhorar a qualidade do fluido, né, no upstream, downstream e midstream. Make it safer and have a lesser impact on the environment. Então, trazer mais segurança e reduzir o impacto ambiental, né? Então, basicamente, são esses dois focos, né? A gente falando bastante ESG, então o foco principal é isso, né? Trazer mais segurança do fluido final e a redução desse impacto ambiental. Então, basicamente, isso aqui foi o primeiro estudo de caso de uma refinaria brasileira privada, uma das poucas refinarias que nós temos privadas aqui. Então, a gente implantou esse filtro magnético, a redução de impurezas, ela é
muito grande, né? Desde impurezas ferrosas e não ferrosas, né? Que a gente chama de pó amarelo, pó preto. E por que ele consegue pegar aquilo que não é ferro também, né? Porque aquelas outras partículas, elas acabam se agregando a partículas ferrosas. Então, no final, a gente consegue reduzir 98% a 99% de impurezas que tem no fluido. Então, é uma tecnologia que está sendo adquirida, por exemplo, agora pela Petrobras, com compra direta, porque não é patenteada no Brasil, não tem nenhum concorrente, e é algo que é realmente inovador para aqui. E o campo de aplicação são vários, né? Tudo que você tem algum fluido relacionado à água produzida, de óleo, gás e o próprio óleo, e fluidos derivados aí também do álcool, também ele se aplica, né? Mas a base principal são os hidrocarbonetos, né? Então, só aqui alguns estudos de casos, isso vai estar disponível em refinarias, em salgadores, linhas de transmissão. É bem impactante mesmo essa tecnologia. E a redução de custo, isso a médio prazo, a curto prazo também já é bem gratificante aí para o cliente final. Então, basicamente era isso aí. Muito obrigado, pessoal.